Sejam bem-vindos ao canal Compartilhando a Palavra de Deus. Nesse vídeo de hoje, eu quero estar compartilhando aqui com vocês uma mensagem, uma palavra de Deus, uma mensagem da Bíblia. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Se você já é inscrito, mas ainda não ativou o sininho, é muito importante que você faça isso, porque toda vez que for postado um vídeo novo, você vai ser ali notificado, ali na hora que o vídeo for postado. Também deixe o seu like, o seu joinha. Toda vez que você faz isso, o, o YouTube vai entender que esse vídeo ele é relevante e outras pessoas também vão poder assistir desse mesmo vídeo. Também compartilhe, comente, não fique apenas com você, mas compartilhe com um familiar seu, com um amigo, com um colega, com algum conhecido seu. E neste vídeo eu quero compartilhar com vocês aqui uma mensagem que vai falar sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. E eu estarei lendo lá no Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 14, dos versículos 13 ao 21. Caso você tenha uma Bíblia próxima de você, que você possa estar acompanhando juntamente comigo, mas você também, caso não tiver, você pode estar acompanhando na descrição do vídeo e até aqui mesmo no vídeo aqui, que vai dizer assim, a partir do versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E este grande milagre realizado por Jesus vai ser relatado pelos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Que Jesus ele vai ter uma notícia não agradável, uma notícia que não era boa, porque quando a gente lê os versículos anteriores ao versículo 13, nós vamos ver o relato da morte de João Batista. Jesus vai saber desse acontecimento e ele vai para um lugar deserto. Mas sendo que as pessoas vão saber que Jesus vai para aquele lugar e elas vão ao encontro, só que antes que Jesus chegasse nesse lugar, a multidão, as pessoas já estavam lá. Sabemos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então a gente vê que Jesus ele vai para um lugar deserto. E Jesus, ao chegar ali, ele vai se deparar com a multidão. Jesus, ele poderia dispensar aquela multidão. Jesus poderia não querer atender aquela multidão. Porque Jesus também
Jesus ele estava passando ali, naquele momento, por uma situação não boa, porque ele tinha recebido uma notícia não agradável. E todos nós temos nossos momentos em que nós precisamos ficar sozinhos. E Jesus, como homem também, porque ele era 100% homem, 100% Deus, ele queria ficar sós. Mas a gente vai ver que Jesus ele não vai dispensar aquela multidão. Aí lá no versículo 14 vai dizer que Jesus ele estava possuído de íntima compaixão para com aquela multidão, que ele curou os seus enfermos. Mesmo Jesus ali como homem, passando por aquela situação, Jesus ele curou aquelas pessoas. Jesus ele poderia ter dispensado aquele pessoal, mas Jesus não fez isso. E sendo já tarde, os discípulos vão dizer para que Jesus dispensasse aquela multidão, até mesmo para que eles pudessem comprar comida ou se hospedarem antes pelo meio do caminho. E ali Jesus vai dizer para os discípulos, para que eles lhe dessem de comer. Só que eles vão falar que tinham apenas ali 5 pães e 2 peixes. Algo que era impossível aos olhos humanos. Porque lá no versículo 21 vai dizer que quase 5.000 homens foram alimentados, comeram daqueles pães e daqueles peixes. Além das mulheres e crianças. Então, imagine o número de pessoas que haviam ali. E aos olhos humanos, 5 pães e 2 peixes não era nada. Mas para Jesus era o suficiente para ele fazer o milagre. Quero dizer para você que Jesus ele traz existência àquilo que não existe. Não importa a situação, não importa a dificuldade que a gente possa viver. Jesus, ele tem um domínio sobre tudo, ele tem um controle sobre tudo. Nada foge do seu poder. Nada pode deter Jesus. Ele conhece as nossas necessidades, ele conhece os nossos pensamentos, e ele sabe de tudo. E ele pode fazer tudo, porque nada é impossível para ele. Os discípulos vão dizer para Jesus ali, né? Jesus vai dizer para eles, trazemos aqui. E os discípulos vão levar aqueles pães e aqueles peixes para Jesus. E a gente vai ver ali que Jesus ele vai pedir para que organizasse aquela multidão ali. E Jesus ele vai fazer o quê? Ele vai erguer os olhos ao céu e vai abençoar. E a gente vai ver que o milagre ele vai acontecer. Então, a gente vê que nós precisamos agradecer a Deus, por mais que aos nossos olhos seja pouco, porque é no pouco que o Senhor lhe abençoa, é no pouco que o Senhor ele multiplica, é no pouco que Jesus ele faz grandes coisas acontecerem. Às vezes a gente olha para a nossa situação, às vezes a gente olha, Senhor, só tenho isso. Só que com esse pouco que a gente tem, nós temos que entregar nas mãos do Senhor. Nós temos que apresentar a Deus, porque é nesse pouco que Ele vai multiplicar e abençoar muitas vidas. Deus ele tem propósito para fazer na vida de cada pessoa. E a gente vai ver que Jesus ele vai fazer um milagre, mas quem vai distribuir ali os pães e os peixes vai ser os discípulos. Ou seja, esse papel de distribuir os pães, os peixes, Jesus deu aos discípulos. E é interessante, né, que a Bíblia ela vai falar que Jesus ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, nós como igreja do Senhor, precisamos levar a palavra de Deus aonde Ele nos enviar, aonde Ele nos mandar. Nós precisamos fazer a nossa parte,
que Jesus irá fazer a parte dele. Saiba que não importa a situação que tu possa estar passando, mas que Jesus, ele é Senhor, Jesus é Deus, ele pode fazer o impossível acontecer. Ele cura, ele salva, ele liberta, ele transforma, ele multiplica, ele ressuscita, ele faz aquilo conforme a sua vontade. Então, não se desespere. Talvez você possa estar passando por uma situação difícil, mas eu quero dizer para você, confie em Jesus. Saiba que Jesus ele tem o melhor para a sua vida. A palavra de Deus vai dizer lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então confia no tempo do Senhor. Saiba que vai valer a pena, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Você venha ficar com essa palavra. Eu te aguardo aqui no próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vá lá, faça sua inscrição, divulgue, compartilhe com alguém, deixe o seu like, o seu joinha. Se você já é inscrito, mas ainda não ativou o sininho, corre lá, vai, ativa o sininho que é muito rápido, é muito simples. E você não vai precisar pagar nada por isso. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. A todos, espero vocês aí no próximo vídeo.